mas vá glorificando o nome e a presença do Senhor, porque Ele está na casa e Ele quer operar. Mas e daí? Você está disposto? Está disponível a entrar nesse lugar? Você quer? Toda vez que o Senhor Jesus, Ele encontra pessoas para serem curadas na Bíblia, Ele pergunta primeiro. Ele pergunta: o que tu queres que eu faça? E daí? Qual que é a tua resposta? Você tem buscado a estar mais próximo dEle ou tem fugido da presença dEle? Porque isso foi o que eu fiz. Eu fiz. E passei por situações que eu não imaginava. Só que a misericórdia e a graça dEle é tão grande que Ele me permitiu ver em todas as situações em que eu estive a mão dEle. Só que daí hoje, esse ano que se inicia, nós estamos caminhando sobre uma palavra, nós estamos sobre as primícias, sobre os primeiros dias do seu ano, que você quer entregar para o Senhor. O que você quer entregar para o Senhor? Nós, infelizmente, somos um povo que me dá, eu te dou se você me dá, mas não, entrega para o Senhor, entrega para Ele, entrega para Ele. Entrega as tuas vontades, entrega o teu coração, entrega. E esse ano é o ano do pertencimento. E é muito interessante, essa palavra em si. Para alguém que nunca conseguiu pertencer a alguma coisa, tinha tudo, mas nunca se viu pertencente a nada. Ouvi histórias de que, você foi muito planejada, você foi muito desejada, fiz tratamento, fiz isso, fiz aquilo, mas uma vida inteira buscando um lugar para pertencer, buscando uma mesa para se assentar, buscando um carinho, buscando uma atenção, buscando coisa mínima, sendo que em Jesus a gente tem tudo, em Jesus nós somos completos. Então, com o tema desse ano das nossas primícias, eu te pergunto, se você quer pertencer ao reino, você precisa caminhar sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade da Bíblia, sobre a verdade daquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida e a sua vida. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder, não tem para onde ir, não há lugar. Muitas vezes, nós queremos um evangelho que não doa. Queremos um evangelho oba-oba. Mas não existe um evangelho que não vá doer. O evangelho, ele é para te confrontar. Porque se ele não te confronta, você não corrige. Esse tipo de evangelho que você busca, ele não tem salvação. Então, se você quer um evangelho que é para te massagear, me perdoe se alguém te falou que com Jesus seria assim, porque não é. Porque com Jesus Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver que tudo o que você faz, por mais que você faça, ainda é pouco pelaquilo que Ele fez na cruz, por mim e por você. Então, tudo o que você venha fazer é pouco. Só que você precisa ter um entendimento, que muitas vezes, as pessoas elas estão se tornando um evangelho religioso. É algo que, se eu não fizer, eu não sou salvo. Se eu não ajudar uma pessoa em condições de rua, eu não sou salvo. Não é dessa forma. Isso é um bônus.
Isso é algo de um coração transformado. Que a partir do momento em que você começa a ouvir o que o Senhor tem para a sua vida, você começa a transformar. É natural, flui. Você não faz nada para o Senhor pesado. Se você está fazendo algo para o Senhor que está pesado, para. Porque você não está fazendo para o Senhor. Irmãos, tudo isso que eu estou te falando é de algo que eu vivi. É de algo que eu vivi. Porque tinha vezes que quando eu vinha para a igreja, o meu pensamento era: ai, tenho que ir para a igreja. Quando você já entra com um pensamento desse, para. Que você já não está mais fazendo com Deus. Ou melhor, você não está mais fazendo para Deus e nem com Deus. Você está fazendo por fazer. Você está só indo. Você está deslizando. Se alguém te empurrar, melhor ainda. Então, para Deus, o Senhor, Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele esquadrinha cada milímetro. Salmo 139 já vai nos falar que antes de você pensar, de você falar, Ele já sabe. Então, se você quer enganar alguém, engana você mesmo, porque ao Senhor não. Você consegue enganar qualquer um, mas ao Senhor não tem como. Então, tudo que você for fazer, coloque o Senhor à frente. Chama Ele, pertença a Ele. É tão bom você ter um lugar a pertencer. É tão bom você sentar numa mesa. E às vezes, sim, as pessoas falam: estava só esperando você chegar. Senta. É assim que Jesus faz. É dessa forma. É dessa forma. Ele fica todo dia no mesmo lugar, te esperando, e muitas vezes você não vai. Ele fica te aguardando e muitas vezes você não vai. Por que que você não vai? Eu não tenho tempo. Algo que eu busquei para a minha vida. Já tem 3, estou indo para o 4º ano. Em que eu sempre fazia o meu devocional, ou lia a palavra, ou tinha um tempo com Deus no final do dia. E no final do dia eu não tinha nada. Porque eu já ia deitando: o Senhor abençoa, o Senhor, Senhor, e assim eu ia. Então nada fluía. Aonde eu comecei a buscar em Deus e falei: Senhor, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou te entregar minha primícia do meu dia. E todos os dias, por 4 anos, eu acordo às 4h30, eu começo a trabalhar às 6. Eu acordo às 4h30, eu tomo um café com o Senhor, eu leio o devocional, faço uma palavra, tenho um tempo ali com Ele, eu entrego para Ele o meu melhor. Não é nada, porque eu já me peguei falando: Senhor, é pouco que eu estou te dando, é pouco. Mas eu falei: Senhor, eu consigo. Agora é o que eu consigo. Então eu te convido esse ano, está começando, vamos pertencer, vamos fazer um evangelho diferente. Vamos verdadeiramente viver o que a palavra do Senhor nos chama para viver. Vamos fazer algo que você nunca fez, algo que te custe. É renúncia. É renúncia. Não adianta você querer fazer algo para o Senhor que não vai te custar nada, porque o Senhor, Ele entregou tudo. Então por que nós vamos entregar só um pouquinho? Vamos entregar algo que realmente custe, algo que nos rasgue. Meu Deus, para que isso? Porque é só dessa forma, para que eu e você venhamos a ter uma verdadeira transformação. Se não for assim, não há transformação. Tem que doer mesmo. Tem que doer. Você tem que manter ocupado, sim. Se mantenha ocupado na presença do Senhor. Porque como diz um ditado por aí, que mente vazia. Então ocupe a sua mente com as coisas do céu, com o reino de Deus. E tudo isso será incluído. Tudo isso. Deus, Ele trata
quem se deixa ser tratado. Ele não vai te obrigar, você pode ter certeza. Ele não vai te obrigar. Ele vai te chamar. Ele vai esperar um tempo. Ele vai estar sempre contigo. Mas Ele vai te esquadrinhar. E vai ver quais as intenções do teu coração, os desejos do seu coração. Porque a pior coisa que nós cristãos podemos algum dia viver nessa vida é que se o Senhor nos entregar para nós mesmos. Por isso que o Senhor fala que nos últimos tempos haverá tanta iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque quanto mais está chegando perto, mais as pessoas não querem. Elas não querem pertencer, elas querem fazer o que... Vamos fazer. Vamos fazer. Tem coisas... Tem muitos ditados. Ai, Senhor. Eu ouvi muito esses ditados e eu fui umas pessoas que falei muito esses ditados. E esses ditados, eles me mataram por muito tempo. E hoje eu entendo que são coisas que o mundo te leva a fazer. O mundo, ele diz assim, ó, seja você mesmo. Show de bola. Capaz. Ó, os outros, ó, seja você. Né? Só para não usar palavrão aqui, mas muitas vezes a gente acaba usando. Ou assim, só se vive uma vez. Você vai deixar de curtir? Você vai deixar de ir lá? Você vai deixar de beber? Você vai deixar de fazer? Vai deixar de acontecer? É só uma vida. Olha. A pior de todas, essa foi o que eu falei desde o começo. Fazer o que eu tenho vontade. Se eu verdadeiramente fizesse o que eu tenho vontade, eu acredito que eu já teria perdido meu réu primário. E eu acho que muitas pessoas aqui, se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia dEle, se não for Deus, Pai, a vida toda nos conduzindo, nos levando a um propósito que você não entende quando você está passando, você só entende quando você está vivendo. Mas para cada coisa dessa, cada palavra, o Senhor, Ele tem algo que nos ajuda a pertencer mais a Ele, a viver mais dentro dEle. Ontem o que o pastor Marcos liberou aqui foi extraordinário. Que o Senhor, Ele vive dentro de nós. Ele está dentro. É algo que você ouve várias vezes. Você sempre ouve pessoas ministrando. Mas ontem, eu não sei se era só eu, mas parece que eu vi de outra forma. Parece que ele trouxe de uma maneira assim mais... Não sei, parece assim que a gente abre o peito e coloca o Senhor lá dentro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que é algo que nós decidimos, nós fazemos, nós buscamos. Que vontade é essa? Que desejo é esse? Que não é maior que ter a presença do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se o mundo disser, seja você mesmo, você vai dar uma resposta assim: eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu não vou ser o mesmo, porque eu mesmo até agora não deu certo.
eu viver o que eu mesmo quero ser, não dá. 2 Coríntios 5,17 fala assim para nós: portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é novo, tudo se fez novo. Coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha isso. Por que a gente complica tanto viver um evangelho tão fácil, tão da vontade de Deus? É porque a gente não quer. Não é porque não tem como, é porque a gente não quer. Aí você já entra em todas as esferas, você já vai, é a minha vontade, eu vivo assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Não. Eis que se fez tudo novo, nova criatura se faz tudo novo. É tudo novo. Você vai ter que aprender a andar, você vai ter que aprender a caminhar, a comer, a se portar, a se vestir. Você vai mudar suas vestes e você não vai nem imaginar que um dia você teria como fazer isso. Coisas que eu mais não gostava era de saia. Meu Deus do céu. Tanto é que muitas vezes eu fui convidada para ir na assembleia. Nada contra. Já fui várias vezes. Mas eu não aceitava que para servir a Deus eu tinha que mudar a minha roupa. Não acreditava nisso. Só que com a mentalidade de não ser uma nova criatura, sim, aí eu vou ser obrigada, lembra? Vou fazer as coisas obrigada. E como que eu quero pertencer a um Deus se eu não deixo Ele mudar algo simples, que é as vestimentas? Porque uma mulher de Deus, ela sabe como se portar, ela sabe como se vestir, ela sabe como caminhar. Porque a pessoa, logo quando ela se converte, você já vê nos olhos, há um brilho diferente, há uma atitude diferente. Quem é? É Jesus, é o Senhor. Para aquilo que você ouviu e dizer assim, só se vive uma vez, você diga assim: eu vivo eternamente, morro para esse mundo. Você acha que é só aqui? Você acha que existe só esse plano aqui, vamos dizer assim? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Se muitas vezes você chega perto de algumas pessoas, ou você adentra alguns ambientes, e você se sente sufocado, você se sente muitas vezes transpassado, é o mundo espiritual. E você precisa viver eternamente. Agora você imagine viver eternamente em um lugar que não é bom, em um lugar que você não consiga respirar, porque isso a Bíblia fala, um ranger de dentes. Você imagine uma dor, um desespero, você precisar ranger os dentes. É algo que você não consegue controlar. Então não se vive uma vez, se vive eternamente. Romanos 6:11 vai falar assim para nós: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vivos para Deus. Quando você não estiver mais aqui, nesse mundo, vamos dizer assim,
a eternidade nos aguarda. E aonde você quer passar a tua eternidade? Você quer passar na presença do Senhor? Então você tem que começar a guardar créditos aqui e agora. Você tem que começar a juntar pérolas para a sua coroa, a colocar lugar para onde você vai chegar. Porque não é só aqui. Irmãos, vamos ler mais a Bíblia. Vamos aprofundar mais na presença do Senhor. Vamos viver aquilo que Ele tem para nós aqui. Vamos desfrutar. Olha, Ele nos prepara uma mesa. É esse o banquete que o Senhor traz para nós. Sabe, todos os dias são banquetes de coisas boas e agradáveis. Mas não pense também que o inimigo ele não traz coisas boas e agradáveis, mas aquilo que os teus olhos muitas vezes acham que é bom naquele momento, mas depois tem um preço. Tudo tem um preço. Quando você ouvir e quando você pensar, eu vou fazer a minha vontade. Não, eu faço a vontade de Deus. 1 João 2,17 fala assim para nós: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você entendeu? Para sempre? É eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos permanecer para sempre no coração do Pai, na presença dEle, junto dEle. Você imagina? Quem nunca fez isso? Se não fez, faça. Quando você estiver orando, você peça para Deus para você sentir o cheiro dEle. Peça. Você vai sentir um cheiro tão extraordinário que você não vai conseguir colocar em palavras. Então, eu imagino assim, se aqui a gente consegue sentir esse cheiro dEle, imagine na eternidade com Ele. Imagine, irmãos. Imagine. Eu convido a igreja toda a permanecer, a participar, a estar dentro de Jesus, a adentrar esse lugar. Não sair por nada. Pessoas vão te machucar. Situações vão acontecer. Mas não saia da presença do Senhor. Viva com Ele na eternidade. Viva com Ele aqui e agora. Viva com Ele. Você vai ver que tudo é mais fácil. Não é que não vai ter dificuldade, vai ter. Mas vai ser fácil. Porque você vai ter toda hora um advogado, toda hora um intercessor, todo momento alguém te defendendo, alguém te cuidando, te blindando. A todo momento você vai sentir uma proteção, a todo momento você vai sentir uma mão te segurando. Agora acho que eu não vou lembrar o ano. Eu sofri um acidente de moto. O Senhor me trouxe a memória agora. E no acidente de moto, eu estava na minha mão certa. E eu olhei no retrovisor, eu vi um homem vindo acelerado. E ele jogou o lado que eu ia virar. E eu já estava sinalizando. E eu só falei: Senhor, me segura. Porque eu estava acelerado já e eu não ia conseguir parar. Eu só olhei no retrovisor e falei: ele vai parar? E só falei: Senhor, me segura. Só foi o tempo de eu estar levantando do chão. A moto quebrou bastante. Eu só tive uma ralada assim. E eu parei. E olhei, eu vi um muro enorme. Com uma pancada, não ia sobrar nada de mim. E depois que a adrenalina passou, eu comecei a agradecer ao Senhor. E eu vi a mão dele vindo e me segurando e colocando na frente daquele muro, onde amorteceu a pancada, onde só encostou os pneus da moto, porque eu deslizei assim.
Então é sobre isso. É situações difíceis acontecer, porque eu fiquei dolorida por dias. Mas eu fiquei viva. Eu vi a mão dele indo e segurando aquela pancada, segurando aquele impacto, que não ia sobrar nada. Eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, como que com aquela pancada, porque o carro voou longe, e a moto ela parou ali, como se ela fosse e deitasse. Aí eu te pergunto, da onde? Se isso não é você viver a graça do Senhor, é você permanecer dentro dEle, é todos os dias você falar: Senhor, vá na frente, Senhor, vá na frente. Mais uma pessoa que eu quero lembrar aqui para vocês, que o Senhor Ele me trouxe muito forte, é Nicodemos. Porque a história de Nicodemos, ela é muito interessante. A história de Nicodemos, quando você começa a ler, e quem já assistiu The Chosen aqui, que é extraordinário, eu acho que ele retrata muito bem o Senhor Jesus. Você começa a entender que você vê na parte lá de Nicodemos, como que Nicodemos ele chegou tão perto do Senhor, mas ele pensou, ele parou e ele analisou: eu vou perder meu prestígio, eu vou perder os políticos, porque ele era um sinédrio, um fariseu muito grande no sinédrio. E ele chama Jesus, quando ele reconhece que é Jesus, mas ele fala assim: vamos nos encontrar à noite, para que ninguém veja. Vamos nos encontrar à noite. E ele chega na presença de Jesus, e ele reconhece, e ele fala: eu sei que és tu, eu sei. Mas o que eu quero trazer com a vida aqui de Nicodemos? Depois, lógico, ele tentou se reconstruir, depois ele ajudou, quando Jesus foi morto, com José de Arimateia. Ele fez todo um processo, mas ele foi um crente secreto. Vamos dizer assim, mais ou menos. Ele queria ser um crente secreto. Ninguém foi um crente secreto. Ninguém nunca, quando começou a ir para a igreja, escondeu a Bíblia de vergonha. Ninguém nunca pensou assim: ai meu Deus, o que vão pensar de mim, que eu sou crente agora? Ninguém nunca pensou, ou só eu? E lendo a história de Nicodemos, eu falei assim: Senhor, como casa com essa palavra de pertencimento? Ele queria pertencer, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele seguiria Jesus. Ele queria ser um crente secreto, ele queria ser um discípulo secreto. Ninguém pode saber que eu sou crente. Lá onde o meu trabalho, ninguém pode saber que eu sou crente, mas na igreja, a glória a Deus, aleluia. Os meus vizinhos, ninguém pode saber que eu sou crente, mas lá dentro de casa é só no Xaramanai. Como? Você quer vir depois e sentar na mesa, se você não reconhece o dono da mesa? Se você não reconhece o dono da casa? Se você não tem a coragem de enfrentar o mundo e dizer: eu sou o filho de Deus, eu carrego Jesus comigo aonde eu for, eu levanto a bandeira de que eu sou um filho amado do Senhor, eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador, eu reconheço Ele como meu Deus. Eu faço publicamente o ato de me batizar, eu faço publicamente o ato de viver na presença dEle,
Não estou nem aí porque vão pensar de mim. Não estou nem aí porque vão falar das minhas saias compridas, das minhas roupas largas, das minhas roupas diferentes, do meu modo de andar, o meu modo de ser. Não estou nem aí. O que eu me preocupo é que o Senhor pensa de mim. Será que naquele dia, o dia tão esperado, você vai ouvir do Senhor o quê? O que você vai ouvir do Senhor? Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Em teu nome eu não expulsei demônios? Senhor, eu realizei milagres em teu nome. Então o Senhor lhes dirá claramente: eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas daí, o que aconteceu? Aí eu volto lá no começo. O Senhor, Ele conhece as intenções do seu coração. Você quer pertencer a um reino, mas você não quer obedecer, você não quer vir ao exército, você não quer vir ao quartel, você não quer cumprimentar pessoas, você não quer conversar com pessoas, você não quer orar por pessoas. Como? Então, será que estamos fazendo verdadeiramente aquilo que o Senhor nos manda fazer? Por amor ao reino dele, por amor a estar à mesa, por amor a sentar, a ouvir e a obedecer, a permanecer? Eu quero só pertencer, mas eu não quero obedecer? Por que é tão difícil nos nossos dias, hoje em dia, qualquer coisa que acontece, eu largo tudo, eu vou largar tudo. Eu passei na frente do pastor, ele não me cumprimentou. Não, isso não é justo. Algo que eu ouvi e que eu falo, e muitas pessoas às vezes se escandalizam. Você quer ser reconhecido? Sabe quando que você vai ser reconhecido? No necrotério. Quando alguém for lá reconhecer o teu corpo. É esse o reconhecimento que você vai ter aqui nessa terra, se você quer um reconhecimento. Porque aqui nós reconhecemos quem é Jesus. Aqui nós reconhecemos que Ele é Rei, Ele é o meu Pai, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Tudo que eu vou fazer eu oro antes, eu entrego para Ele. Tudo que eu for fazer, eu peço a permissão dEle. Muitas pessoas às vezes vão falar, é fanatismo. Não é fanatismo. Isso é viver mediante aquilo que o Senhor nos dá. Porque se é Ele que me dá, eu tenho que pedir para Ele. Eu posso ir mais uma milha? Eu posso caminhar aqui? Não, você vai voltar agora. Quantas vezes eu fiz isso? Eu vesti minhas roupas e eu chegava na frente, eu primeiro vinha falar com meu esposo. Aí estava feita a guerra. Porque ele falava que estava ruim e eu falava que era loucura e assim por diante. Até a partir do momento em que ele foi um homem sábio. Ele falou assim para mim, toda vez que você for se vestir, você vai chegar na frente do espelho e vai perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, essa roupa tá boa para você? Não é mais para mim que você vai perguntar. Eu falei, loucura, vou fazer. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu fui constrangida pelo amor e pelo cuidado do Senhor. Porque Ele começou a ministrar o meu coração, Ele abriu os meus olhos, Ele abriu a minha mente. Que tudo o que eu estava fazendo não era a vontade do meu Pai, era a minha vontade. Era caminhar do jeito que eu queria, da maneira que eu queria. E isso não é pertencer a lugar nenhum. Isso é você querer fazer o que você quer e ponto, acabou. Essa não é a vontade de Deus. A vontade do Pai é que nós sejamos todos filhos.
A vontade do Senhor é que naquele dia, Ele vai chegar e vai falar para você: entra, pode entrar, a casa é sua, entra. Você me ouviu a vida toda, o tempo que eu determinei para você, você caminhou. Eu escrevi todos os teus dias na palma da minha mão, e você fez tudo certo. Entra, vem aqui, venha ser verdadeiramente o meu filho. Aquilo que eu tenho para a sua vida é muito maior, não é aqui. Aquilo que eu tenho para você é maior do que isso que você está vendo. Sabe quando você sonha com algo e você pensa, tá bom, só isso aqui tá bom. Não, o Senhor, Ele pensa em algo maior. O Senhor, Ele sonha com algo muito maior. O Senhor, Ele planeja, Ele imagina. Em João 3,5, Ele vai falar assim para nós: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te disser essas coisas. Não se surpreenda. Isso que eu estou te falando, eu peço que você não se surpreenda. Olha isso que interessante, o que a Bíblia vai nos falar? Que não é para você se surpreender, que Ele está falando para você que é para você nascer de novo, que é para você ser outra criatura, ser outra pessoa. Então agora eu tenho que mudar tudo? Tem. Você quer sentar na presença do Senhor? Você quer estar diante dEle? A palavra do Senhor em 1 João 2,22 fala assim para nós: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, e quem confessa publicamente tem o Pai. Todo aquele que confessa, aquele que honra o Senhor com os lábios, não só com os lábios, mas com o coração, aquele que diz ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Deus. Eu quero. Quem quer? Fica de pé, igreja. Em Provérbios 30:4, quero já chamar o ministério de louvor. Ele vai nos alertar assim, ó: quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas em sua capa, quem fixou todos os limites da terra. Qual é o seu nome? É o nome do seu filho. Conte-me se você sabe. Conte-me se você sabe. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que eu preciso seguir ele? Quem é esse? Que esse ano que está começando eu quero conhecer ele. Irmãos, eu não estou aqui para estar cobrando nada de ninguém. Eu só estou aqui trazendo o que eu tenho vivido, o que eu tenho caminhado sobre a palavra do Senhor e o que eu estou buscando mudar. Não é fácil, mas é possível. Só que sozinho você não consegue. Então eu te convido a hoje a você estar fazendo, talvez que seja um concerto com Deus, ou você está entregando a sua vida para Ele. Se você nunca confessou Ele como Senhor e Salvador, eu te convido. Eu quero que você venha aqui na frente para nós orarmos juntos. Eu quero que você, de alguma forma, essa palavra falou contigo, mexeu com alguma coisa aí dentro. Se você acha que você precisa melhorar, está tudo bem.
você fica da forma que você está. Mas se você tem a certeza que para pertencer a uma mesa, para pertencer a um reino, você precisa ter uma mudança radical, eu te convido você vir aqui na frente. E eu te garanto que você não vai estar sozinho, porque eu estou aqui contigo. E eu quero todos os dias essa mudança. Então eu te convido, vem caminhar comigo. Vem caminhar. Vem pertencer a um reino que é só alegria. Ter a presença de um Deus maravilhoso, de um Senhor que não muda. Glória a Jesus. Enquanto o louvor estiver cantando, eu te convido, vem aqui. Eu quero orar contigo, eu quero orar por ti, eu quero chorar contigo, eu quero rir contigo. Vamos fazer tudo junto. Em nome de Jesus.